Gente, hoje nós estamos na nossa última entrevista nesse momento de eleições e eu tenho a grata satisfação de entrevistar o professor Assi Dias da Silva, que é o mentor da TV Imago, hoje afastado para a sua campanha. Ele está candidato a diretor do SECA. Professor, muito obrigada pela sua presença. A TV Imago se sente honrada com a sua presença aqui conosco. Obrigada mesmo por estar conosco nesse momento. Assim, eu gostaria que você começasse se apresentando para os nossos internautas, para a nossa comunidade acadêmica, falando um pouco sobre a sua vida acadêmica aqui dentro da UniOeste. Então, como você falou, meu nome é Assi Dias, eu já estou na UniOeste há 23 anos, atuo nos últimos tempos, principalmente na pós-graduação, no curso de letras, nas modalidades, aliás, no mestrado, doutorado e pós-doutorado. Entre tantas coisas, a gente tem projetos de pesquisa, extensão e também desenvolve atividades no ensino, na pós-graduação, na graduação e assim por diante. Nos últimos tempos, uma coisa que anda me preocupando bastante assim, é buscar uma ação acadêmica mais voltada para a comunidade. Ou seja, sair um pouco de dentro dos muros da universidade e ganhar um mundo, ou seja, desenvolver projetos de pesquisa e extensão num cunho mais popular, que tenha um retorno para a sociedade mais direto. Quebrando os muros da universidade, né, professor? Essa é a intenção. Não sei se a gente consegue, porque é tudo muito estigmatizado, E o universo acadêmico, ele é muito egóico, ele fica muito falando para ele próprio, Então, até uma informação que você desenvolve ou aprimora aqui dentro, chegar lá na população, demora muito tempo, Então, acho que a pesquisa e, sobretudo, os pesquisadores, precisa ter um olhar mais sensível para com a sociedade, Porque muitas pessoas precisam e esperam também um retorno, da universidade pública, principalmente, e que ela seja um pouco mais inclusiva, assertiva e que acolha, sobretudo, a diferença, a pluralidade e assim por diante. Quais são as suas principais metas, quais são os seus principais objetivos enquanto diretor do SECA para esse quadriênio 2020-2023, professor? Eu criei um nome para essa gestão de 4 anos que é plural. Plural no sentido de ser acolhedora à diferença científica, a diferença de gênero, a diferença artística, a diferença acadêmica e educacional. Plural pelo fato de que a gente vive um mundo onde essas fronteiras se cruzam, esses personagens se cruzam também. E a minha principal bandeira é desenvolver uma gestão que seja transparente, acolhedora à diferença e aos personagens envolvidos no processo e, sobretudo, e que tenha muita atividade e projetos artísticos. O que seria isso? É fomentar aquilo que nunca foi fomentado dentro do próprio SECA e muito menos dentro da universidade. O que a universidade fez ao longo do tempo? Ela jogou a diferença para debaixo de uma árvore. Do tapete. Ela jogou a diferença, a assistência estudantil para debaixo também de uma árvore. E eu acho que os gestores que passaram por aqui, com todo respeito e amor que tem por eles, deveria fazer uma autocrítica nesse momento, devido ao fato que nós temos, em termos de assistência estudantil, apenas um RU. Inicialmente, a gestão recentemente, a gestão do professor Alexandre, na direção de campus, começou um trabalho muito bom, que é de assistência à saúde, que é o PAPSE. Esse programa é muito importante porque ele acolhe essas diferenças sobre o tratamento de saúde também, do acadêmico, do professor, e assim por diante.
Mas voltando, né, naquilo que a gente quer enquanto gestão, é que seja transparente, que seja estética, que seja artística, que seja acolhedora e que o SECA seja uma referência no sentido de impulsionar a diferença e a pluralidade. Professor, continuando nessa batida da cultura, além da bandeira da cultura, quais são as suas propostas para esse tripé que é o ensino, pesquisa e extensão e um outro ponto que é importante, que é a pós-graduação? Olha, hoje a gente percebe o seguinte, o SECA ele tem mais de 3 mil alunos, é um curso, aliás, é um centro que tem, na verdade, 3 programas de pós-graduação, um profissional, 2 acadêmicos, inclusive com mestrado e doutorado, com atuação já reconhecida a nível nacional. É um programa nota 5 pela CAPES, bem avaliado, ou seja, a pós-graduação no SECA ela já se consolidou. O que o SECA, enquanto centro, pode fazer? É apoiar as iniciativas que vêm dos colegiados, né, dos professores, mas, sobretudo, tem uma proposta que eu quero desenvolver e o setor de pesquisa vai trabalhar diretamente, né, com os programas, no sentido de apoiá-los naquilo que eles trouxerem de demanda. Mas dar mais visibilidade ao que acontece em termos científicos dentro da universidade. Além de apoiar as revistas que existem, né, nos programas, que hoje o SECA tem 4 revistas, todas bem avaliadas, né, pela CAPES, né, uma revista no programa de pós-graduação de educação e 3 revistas no programa de pós-graduação em letras. Ou seja, esses veículos de divulgação científica precisam ganhar um reforço, né? E a gente pretende, sim, negociar com a direção de campus, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, apoio a esses órgãos. É claro que também dá visibilidade às teses e dissertações que são desenvolvidas. Hoje, dentro do programa do SECA, acontecem mais de 60 defesas de teses e dissertações por ano. Ou seja, é um volume gigantesco que a gente devolve para a sociedade e às vezes cai no esquecimento, né, das prateleiras da universidade. Ninguém fica sabendo. Ou seja, que tal a gente dar visibilidade, convidar a sociedade, às vezes, para entender um pouco mais, né, do que é essa pesquisa. Quando a gente fala isso, não é algo impossível, né? Por exemplo, tem muita pesquisa voltada à educação, né? Isso pode ser compartilhado com as secretarias municipais, com os núcleos, né, regionais de educação. Enfim, tem uma pluralidade de pesquisas e que podem ganhar o mundo. Assim, achei maravilhosas suas ideias, muito pertinentes, necessárias para a nossa universidade, mas que para que elas aconteçam, elas tomem corpo verdadeiro e tenham sucesso, é necessária a participação dos acadêmicos e dos professores. Como você gostaria de trabalhar? Qual seria a relação que você teria com os acadêmicos e os professores enquanto diretor do SECA? É o seguinte, vamos começar pelos alunos, né, que eu acho que tem uma vontade, uma disposição que é de descentralizar mesmo, né. Tem projetos, principalmente na área cultural, que eu quero descentralizar e desenvolver um conceito que se trabalha na gestão, que é o chamado cogestão, ou traduzindo isso para uma forma mais palatável, uma palavra que é da atualidade, que seria compartilhar. Ou seja, eu quero compartilhar algumas organizações com os alunos, por exemplo, na área cultural. Quando tiver um projeto cultural, isso certamente será compartilhado entre centro acadêmico, de letras e pedagogia, entre a associação dos pós-graduandos, grupos de pesquisas e assim por diante. Porque o que o SECA precisa ser é um canal onde
esses diversos rios que compõem, né, esse manancial, ele flua com grande qualidade e ao mesmo tempo que tenha o quê? Que as coisas caminhem, andem lá dentro, né? Então, o que a gente pretende? É trabalhar, né, nesse sentido de compartilhar as ações, né, de gestão para que a coisa aconteça. Certamente isso é um conceito não novo, né, mas já aplicado na administração pública há muito tempo e que hoje ele ganha novos contornos, né. Então, alunos, além de ter o espaço de representação, né, nos conselhos, né, tenha a ideia, né, de desenvolver projetos em conjunto, inclusive a partir do momento que acabar a eleição, se for vitorioso, já pretendo sentar sim com os acadêmicos e começar a desenhar os projetos para o próximo ano, né? Que pelo que eu vi, já tem 4 projetos que a gente pode compartilhar. Que legal. Assim, mas nós sabemos que as universidades públicas, e vamos voltar o nosso foco para a UniOeste, vem sofrendo perdas pessoais, as pessoas estão se aposentando, tanto os técnicos como os professores se aposentam todos os dias, e esses buracos existem dentro da universidade, né? Além de tudo, nós temos problemas com a estrutura física dos nossos prédios, dos nossos cursos. Como você pretende lidar com essas situações? Certamente a questão de pessoal é manter o RH, né, da universidade, do campus, né, informado. A partir do momento que alguém aposenta, já pedir concurso e assim por diante. No sentido formal, né, o centro ele não tem autonomia, por exemplo, de criar um concurso, porque isso é liberado, né, pela reitoria, que negocia, consequentemente, isso com o governo do estado, né. Funcionário é um luxo dentro da instituição pública, né. No SEC, eu acho que a gente deve ter dois funcionários, né. Uma que é 3, né, no momento. Uma que é a diretora administrativa do próprio SEC, e aí a outra que faz a parte administrativa do programa de pós-graduação em letras, e outra que faz a parte administrativa do programa de pós-graduação em educação. Só 3. Então, é quase como um objeto de luxo. O que a gente pode fazer? É negociar, sim, com setores que têm uma folga, digamos, né, nesse sentido, que eu acho muito difícil, para que ceda algum funcionário para trabalhar, né, no próprio colegiado, enfim, nas secretarias de pós, né, e assim por diante, né. E o concurso público para professor tem que ser uma reivindicação constante, pelo fato de que se alguém aposenta, automaticamente aquela vaga tem que ser reposta. E isso tem que estar, para que isso aconteça, isso tem que estar registrado formalmente junto ao RH, negociado com a reitoria e tudo mais, né? Para que a coisa flua, né, da melhor forma possível. Você é um cara das mídias. Você é um cara que anda muito rápido. Eu conheço um pouquinho dos seus trabalhos e eu acho fantástico como você vislumbra as coisas. Nós vivemos numa era muito louca, muito rápida, onde a tecnologia muda a cada segundo e as comunicações virtuais acontecem num piscar de olhos. Você vai trabalhar com isso? Se vai como? Olha, a gente pretende trabalhar, né, nesse sentido, como já trabalhamos, né? A revista Travessias, por exemplo, que é uma revista científica que faz parte, né, do programa de pós-graduação em letras, ela foi criada há 10 anos, né, assim, e foi pensada, né, no sentido de ser múltipla também, né, que fosse uma travessia para essa nossa nova era comunicacional que a gente vive, né. O projeto da TV também foi criado, né, pensando nisso, e eu acredito que a tecnologia ela impulsiona a inovação,
não é só a rapidez, etc., né? Mas a inovação. E algo também mais estético dentro de uma instituição. Quando eu digo algo mais estético, eu digo algo do universo do conhecimento. Quando eu digo algo mais estético, que é no sentido de que ela possibilita também essa fluidez, a fluidez de pensamento e o compartilhamento, né, também daquilo que é produzido aqui dentro, né? Para isso a gente pretende dar visibilidade para aquilo que é feito dentro do curso. Ou dos cursos que acontecem, né, no SECA, né, que são os programas de pós-graduação, os cursos de graduação e os cursos também na modalidade de EAD, que eu acho que é uma grande tendência. Eu sempre defendi EAD, uma EAD inclusiva, um EAD pública, um EAD onde aquele sujeito lá de um lugar muito distante, que não tem condição de vir aqui para a universidade, possa fazer um curso de extensão, um curso, até mesmo participar de um grupo de pesquisa e um curso de graduação na modalidade de EAD. Hoje a gente já caminha para uma sociedade que é híbrida no sentido tecnológico, né? Nós somos híbridos no sentido tecnológico, porque a gente está aqui e está compartilhando informações, né, com outras pessoas, né, de várias partes, né, do Brasil, de outras cidades e assim por diante. Então, como que a gente pode incorporar isso nas inovações, né, científicas e tecnológicas do próprio curso? A gente pretende, em primeiro momento, que usando todas essas ferramentas do universo tecnológico para dar visibilidade às teses, às dissertações, aos projetos de pesquisas, os projetos de extensão. Muito obrigada pela sua presença aqui na TV Imago. Assim, é uma honra tê-lo conosco. Eu gostaria que você finalizasse, fizesse as suas últimas considerações, chamasse a galera para votar no dia 22 de outubro, que já se avizinha, né? Falta pouco tempo. A Câmara é sua. Pois é, então eu sou candidato único, né, no SECA, mas isso não quer dizer nada, até porque se o pessoal não aparecer lá para votar no dia 22, né, não tem eleição, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar nesse processo. Eu não escolhi estar aqui, acho que eu fui meio que escolhido e tragado pelo movimento também das tecnologias e talvez por um desejo de ser plural e acolher a diferença, acolher o outro, eu me coloquei, né, nesse lugar. Espero que as pessoas também se sintam abraçadas pelo ACIR e também venham me abraçar votando no ACIR no dia 22, né, dando uma chance para a gente tentar conjuntamente construir, né, uma gestão que seja plural, que seja participativa, que seja democrática, artística e, sobretudo, estética, né, porque quem não gosta de pessoas não pode ocupar cargo público, né? E o SECA ele pode ser um lugar acolhedor da diferença, acolhedor na pluralidade. Muito obrigada, pessoal. Boa sorte no seu caminho.